Vou trazer o nosso convidado também especial, o Urian Fancelli, que é mestre em relações internacionais, já teve algumas vezes na Ucrânia. A gente sempre conversa aqui sobre esse assunto. Urian, boa tarde, bom dia, boa noite, já que esse programa está sendo exibido em vários horários. Bem-vindo de novo ao Mapa Mundi. Tudo bem, Sérgio? Um prazer estar aqui com você hoje e também com o professor Casarões, que eu ainda não tive o prazer de encontrar pessoalmente, mas que acompanho e admiro bastante. Pois é, vamos. Eu queria, antes de fazer a próxima pergunta para vocês dois, trazer um questionamento que eu fiz para o presidente Lula durante uma viagem que ele fez a Paris. Aliás, essa viagem foi uma viagem interessante, porque pouco antes o presidente tinha ido a Moscou participar das comemorações da vitória soviética, então soviética, na Segunda Guerra Mundial, que se transformou numa grande demonstração de força para o Putin, no momento de guerra contra a Ucrânia, no momento de invasão da Ucrânia, ele tinha todo aquele peso, chegou à França lá com tal bromance político com o Macron, depois de ter recebido o Macron no Brasil, mas com várias contradições ali na política externa brasileira. E aí eu fiz a seguinte pergunta para o presidente, no contexto em que a diplomacia brasileira tem um voto consistente na ONU em relação à defesa da integridade territorial da Ucrânia. A diplomacia presidencial, que às vezes é outra coisa, dá sinais um pouco diferentes. E eu fiz a seguinte pergunta para o presidente Lula nessa viagem a Paris. Vamos ver. O senhor não acredita que uma negociação que termine com a Rússia dominando parte de um território que não é dela, que o Brasil não reconhece como dela, isso não é um presente para o agressor, para o invasor? Olha, você está numa guerra. Uma guerra, nem sempre acontece aquilo que a gente quer. A pergunta é o seguinte: o Putin vai sair da Crimeia? Vai sair? A pergunta que eu te faço. Eu acho que o que está no acordo é o seguinte: como os dois têm dificuldade, era preciso que um colegiado, liderado pela ONU, fizesse a proposta de bom senso para os dois. É só isso que eu acho. Pois é, a minha pergunta, e eu começo aqui pelo Urian, que está chegando agora, você que acompanha também esse assunto de forma muito consistente, Urian, você considera que a Rússia, esse relacionamento, essa questão Rússia-Ucrânia seria o calcanhar de Aquiles da diplomacia brasileira nesse ano de 2025? Eu diria que não, tá, Sérgio? Acho que existem outras questões também que poderiam ser considerados o calcanhar da diplomacia brasileira, mas falando especificamente da posição do Brasil em relação a isso, eu entendo tudo aquilo que o professor Guilherme Casarões estava falando agora, né, sobre o Brasil. Ele, de fato, ele não tem um poder militar para ter uma relevância suficiente para, de fato, conseguir mediar tudo isso. Mas, por outro lado, eu vejo também que existe, sim, um aspecto ideológico ali, tanto no posicionamento do próprio Celso Amorim, que acaba muitas vezes influenciando a maneira como o presidente Lula pensa, lembrando que ele, algumas semanas atrás, foi até condecorado pela Rússia ali com uma medalha de amizade por serviços prestados, algo assim. Então, tem esse aspecto que eu acho que acaba sendo um pouco mais incômodo, porque, de fato, aquele posicionamento do Brasil, posicionamento histórico de tentar não adotar um lado, de votar de acordo com aquilo que são as regras internacionais, o direito internacional, isso é o que domina o discurso na maior parte das vezes, mas nem sempre também. E aí a gente volta também alguns dias atrás, quando houve uma votação para condenar ou para pedir o retorno daquelas crianças ucranianas para o país e que o Brasil se absteve, né? Então isso acaba mostrando às vezes um posicionamento que eu não vejo que poderia de fato prejudicar as relações com a Rússia. Por que eu falo isso? Porque a Rússia também, por mais que o Brasil, que a Rússia ela seja importante para o Brasil
na questão da importação de fertilizantes, do diesel também, ali, porque também ambos fazem parte dos BRICS, que é um bloco que acaba ganhando força no momento no qual o Trump ele mostra essa sua imprevisibilidade, essa sua nova abordagem em relação ao mundo. Mas, por outro lado, eu acho que o Brasil também ele é importante para a Rússia, no sentido de que ela, nesse momento, ela enfrenta um isolamento bastante grande por parte dos países ocidentais, e o Brasil acaba sendo uma das poucas grandes democracias que acabam dialogando com a Rússia. Então eu não vejo como, em alguns momentos, o Brasil adotando a postura que, teoricamente, seria a postura convergente com os valores que o presidente Lula prega aqui internamente, de democracia, como isso poderia, de fato, prejudicar. Então, acho que poderia ter calibrado um pouco melhor a sua posição. Exato, essa é a grande questão, e aí eu encaminho uma pergunta para o professor Guilherme Casarões, que é a seguinte: obviamente o Brasil, a diplomacia brasileira tem a tradição de conversar com todos, e isso obviamente é algo positivo, né? Temos trânsito com todos os países, em tese. Né? Agora, quando se fala no conflito Rússia e Ucrânia, a gente está lidando aí com um país que invadiu outro. A gente pode fazer uma discussão maior aí das razões da insatisfação da Rússia, mas não há como negar de que um país invadiu um outro, infringindo, portanto, todas as convenções internacionais existentes, e o Brasil deu alguns sinais. O Urian citou aí, professor, essa votação que teve na ONU, pelo retorno das crianças que foram levadas à força da Ucrânia para a Rússia. O Brasil se absteve. No mesmo dia, o embaixador Celso Amorim, um dos grandes diplomatas dos nossos tempos, estava recebendo uma homenagem na Embaixada da Rússia em Brasília, com o Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores, participando ali por videoconferência. A gente tem vários momentos ali, ele mesmo, o Amorim, indo várias vezes à Rússia, uma vez à Ucrânia, e dizendo, no lugar onde aconteceu um dos principais massacres, ele viu uma foto e dizendo que aquilo não provava, que eram fotos e que não provavam nada. Há vários sinais aí de que mostram que o Brasil pende um pouco mais para a Rússia do que para a Ucrânia. Isso não seria uma contradição com essa nossa política de, ok, conversamos com todos? Mas parece assim, ok, no caso da Rússia a gente conversa um pouco mais com os russos. O senhor tem essa impressão também, não? Sérgio, eu concordo com a sua avaliação, entendo o que o Urian colocou. Aliás, Urian, é um prazer estar aqui contigo. E concordo em larga medida que existe aí uma contradição que decorre do choque, e é um choque presente na política externa de qualquer país do mundo, só que no caso do Brasil a gente tende a problematizar isso mais, que é entre o pragmatismo e a ideologia. A gente costuma tratar como parâmetro básico que o Brasil tem uma política externa pragmática, ancorada em valores como pacifismo, multilateralismo, universalismo, e que isso, naturalmente, por ser a base, o parâmetro fundamental, faria com que o Brasil tivesse uma política externa sempre muito coerente. O problema, e aí volto à expressão que você, Sérgio, usou, diplomacia presidencial, é que quando você tem também um choque, não só entre pragmatismo e ideologia, mas entre a diplomacia tradicional e o governo de turno, né, e sobretudo o presidente de turno, eu acho que isso também insere muitas tensões, e cada vez mais porque o mundo se globaliza, porque as redes sociais agora têm um papel importante, o inclusive escreveu um livro sobre isso. Você tem aí uma série de dimensões da política interna que incidem diretamente sobre a maneira como é produzida a política externa. Eu gostaria de ver o Brasil um pouco mais firme com relação à condenação da violação do direito internacional. A grande questão ideológica que se coloca aqui, e que frequentemente a gente percebe perpassando o discurso brasileiro, é a de que há um entendimento no governo do presidente Lula de que, em última análise, o responsável por esse conflito que está transcorrendo no leste europeu são os Estados Unidos e a expansão da OTAN. De novo, a gente pode até compreender a versão russa dessa história, o que não muda o fato de que trata-se de um país que invadiu outro país. E o Brasil deveria estar focado nisso.
E aí o Brasil desloca essa discussão para falar de causas profundas, e claro, isso enfraquece a posição moral do Brasil. Eu não acho que o Brasil tem o tempo inteiro que defender democracia para fora como a defende para dentro. E isso não é incoerência, isso é uma realidade da realpolitik do mundo, né? Quer dizer, os países fazem alianças com outros países que sejam autoritários por vezes, etc. E isso não compromete o compromisso com a democracia doméstica. Mas, nesse caso, acho que o grande problema que o Urian bem coloca é que a gente viu uma mudança da política externa brasileira. O governo Lula começa em 2023 votando de um jeito na ONU. E, aos poucos, eu não diria que é uma guinada de 180 graus, mas a sensação que a gente tem é que o governo vai se tornando um pouco mais, não sei se a palavra conivente seria a ideal, mas o governo vai meio que abandonando o tema. Meio que tratando o tema como se fosse uma coisa tão lateral que a melhor solução é meramente se abster, né? Isso é uma questão que compromete. Somada, claro, à visita do presidente Lula em maio, a parada da vitória da grande guerra patriótica em Moscou, eu acho que isso coloca conjunturalmente uma sensação de que tomamos lado. Eu nem acho errado o Brasil tomar lado, mas nesse caso a tomada de lado significa você, inclusive, contradizer a própria posição com relação a outros conflitos, notadamente o conflito entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza, e aí que eu diria que aí que reside, por isso que eu dei 8, Sérgio, para a diplomacia do presidente Lula. Existe aí, né, um conjunto de contradições que enfraquece, mesmo que o Brasil não incidir diretamente sobre os conflitos, que enfraquece a posição moral, né, como o Urian lembrou, da política externa brasileira. Contradiz, inclusive, a votação do Brasil na ONU quando as votações, né, quando a questão abordada é a integridade territorial da Ucrânia, assunto no qual há uma posição muito consistente do Brasil em condenar a votação russa.